E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, chegando aí na nossa terceira aula de IA, né? Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os agentes inteligentes, certo? Sistemas multiagentes e as arquiteturas que possibilitam nós desenvolvermos agentes. E eu ainda cito um pouco da engenharia de software orientada a agentes, beleza? Então, seguindo aí o roteiro, o slide ele tem três etapas, né? No caso, o vídeo ele tem três etapas. Introdução aos agentes inteligentes, as metodologias para o desenvolvimento de agentes inteligentes e a engenharia de software orientado, guiados por agentes. Né? Então, na última aula, a gente tem falado, nós temos falado, né, a respeito do surgimento da motivação da inteligência artificial. E em um dos momentos da aula, acho que vocês prestaram atenção aí, eu falei que os agentes inteligentes eles funcionam como se fossem representações, né, que os programadores, os cientistas tentam replicar acerca da inteligência artificial. Né? Então, sabe-se que a inteligência artificial ela utiliza ainda em grande parte das suas soluções, o software, né, como mecanismo de operação, certo? Então, não tem para onde correr, não tem segredo que o software ele já é, certo, a fonte digamos, de operacionalização, de execução das tarefas, enfim. Mas esse software, ele aporta, né, os modelos que a literatura chama de modelos inteligentes, ou seja, que mesmo que você tenha um sistema programado, né, em uma determinada linguagem de programação, ele só executa tarefas que são imperativas. O que é que isso implica dizer? De que todas as ações, dado um determinado espaço, dado um determinado, digamos assim, habitat, que vão existir outras aplicações que necessitam dessa interação com o software, é aí que cada aplicação dessa vai exigir, certo? A implementação desse modelo que eu acabei de falar, que é um modelo inteligente. Então, por que é que a gente fala nesse contexto, como eu estou falando aí agora, né? Nesse ponto, nesses pontos que estão nesse slide. Então, o software ele operacionaliza as ações, mas você tem que ter um comportamento, certo? Modelado a partir desse modelo inteligente, que faça a interação, que faça o reconhecimento, que orienta as situações adversas com outros agentes, que no caso são outros IAs, né? Com o ambiente, ou que o próprio ambiente, mediante o tipo de sua configuração, ele também dê esse retorno para o agente. Né? Então, o agente inteligente, ele não é só um software, né? Ele é uma implementação de um modelo inteligente, certo? Tanto partindo do princípio da inteligência artificial fraca quanto da inteligência artificial forte, que vai buscar autonomia, certo? Exercendo ações, reações e um aprendizado contínuo, certo? Com fins coletivos, porque ele vai estar habitando com ele mesmo, certo? Enfim, para aprendizado, para raciocínio, para conhecimento, interagindo com outros agentes e com o meio ambiente, e a partir disso, passando por um processo de constantes mudanças, certo? Então, o agente inteligente ele passa por essa perspectiva aí. Os agentes eles seguem as correntes da inteligência artificial, certo? Então, nós temos os agentes que são agentes reativos, são aqueles agentes que se baseiam em estrutura, uma abordagem da IA fraca, né? Tratam como base, né, a comunicação, o processo natural de comunicação, né? Tratam como base também o reconhecimento de padrões, certo? É outra característica muito importante. E uma série de etapas que eles executam desde que sejam determinados ou que sejam conhecidas, né? Então, as ações dos agentes reativos, que são os agentes simbólicos, que a gente também costuma falar, eles são agentes que já são pré-determinados ao acaso para que eles possam trabalhar. Os agentes cognitivos são os agentes que usam da busca, né, pela autonomia, mas utilizando como princípio a corrente da inteligência artificial forte. Então, eles utilizam a percepção, a tomada de decisão, a lógica e o raciocínio, né, para que eles possam regular suas ações dado um determinado ambiente pela qual eles estão habitando. Então, eu costumo classificar, né, digamos assim, o entendimento dos agentes, estou usando EUU, né, a partir de três níveis, vamos falar assim, seja reativo, seja cognitivo, você vai ter um nível que a gente chama de nível estrutural, em que os agentes vão ter suas características estruturais, né? Um nível que eu chamo de nível comportamental, então você vai delimitar capacidades, ações, certo? Um conjunto de, digamos assim, de competências que aquele agente ele vai desenvolver em um nível comportamental. E por fim, as operações que o agente vai fazer para expressar esses comportamentos utilizando estruturas que a gente chama de nível funcional, né? Se você parar para prestar atenção, onde eu estou passando o mouse aqui agora, vocês vão ver que tem esses níveis, eu os dimensiono, certo? A partir de fatores que eu vou explicar a partir de agora.
Então, no primeiro nível, que eu chamo de nível sensorial, é, os sensores, né, eles funcionam como se fossem captadores, né, ou reatores estruturais que tentam simbolizar o que nós, seres humanos, usamos como sentidos. Né? Então, nós escutamos, falamos, vemos, né, cheiramos, enfim, temos a capacidade de tato. Então, imagine que dispositivos que as empresas lançam hoje, eles tentam replicar também esse sensoriamento. Né? Então, estruturalmente falando, o sensor ele é o primeiro, digamos assim, nível que tem interação direta com o ambiente ou com outros agentes pela qual os agentes eles vão estar interagindo. Então, a gente tem sensores que captam sons, imagens, temperatura, enfim, uma série de, digamos assim, de inputs, dependendo do tipo de configuração, do tipo de estrutura que aquele agente está construído. E o atuador que pode ser a reação, certo? Em tese, vários sensores também são atuadores, mas você pode ter um motor, um reator, um engenho de busca ou qualquer outra estrutura que, após a captação daquele sensor, passando por um processo de raciocínio, certo? Esse atuador, esse efetuador, ele vai responder. Então, o sensor ele possibilita que o agente ele esteja, digamos, apto a interagir a partir desse sensor, né, que ele consegue fazer esse feeling, né, essa comunicação com o ambiente, dado um determinado modelo de ambiente. O modelo de ambiente é um ambiente que você vai ter as configurações dele. Né? Então, tu tem um ambiente e com esse ambiente você tem um modelo de ambiente, que são todas as características que perduram, que configuram aquele ambiente, conforme nessa figura aí. Né? Então, você tem sensores, um raciocinador, os efetuadores, o agente está participando dessa estrutura, e você tem um modelo de ambiente que são as características inerentes àquele ambiente pela qual os agentes eles estão incluídos. Né? Então, esse ambiente ele também pode ser conhecido como ambiente de interação. Né? Interação é um processo de percepção-resposta que o ambiente pode, digamos assim, propiciar para que aquele agente ele desempenhe as ações dele, seja captação, seja percepção, seja reação, seja processamento, certo? E esses processos, no caso, o processo de interação, ele pode ser realizado de várias formas, seja visualmente, seja a partir da fala, do som, da imagem, da temperatura, enfim, de várias fontes diferentes que podem o ambiente propagar, né, propiciar para que esse agente ele consiga otimizar. Então, tem alguns exemplos de comportamentos, já entrando no mérito comportamental, pela qual os agentes eles estão incluídos. Né? Então, a gente falou um pouco da estrutura, eu vou falar agora um pouco de comportamento, como segundo nível. Né? Então, alguns comportamentos que a Ayala orienta, né, segundo o Russell Norvig, que, no caso, os programadores científicos tentam entender. Né? Primeiro, a busca pelo raciocínio. Então, algumas técnicas que o pessoal usa para a busca de raciocínio são essas aí, né? Seja a questão das bases de dados relacionais. Né? Então, qualquer banco relacional que você desenvolve, ele se utiliza de uma base de conhecimento relacional. Né? Então, em tese, certo? Nós pensamos ou estruturamos ou raciocinamos associando coisas a partir de um processo de arquitetura mental baseado em sinapses, que eu vou falar mais para frente nas redes neurais artificiais. Né? A adaptabilidade aí é para a área que tenta trabalhar, que tenta representar essa adaptabilidade é a aprendizado em máquina. Né? A sociabilidade, que é através dos protocolos ou das gramáticas léxicas. Né? Então, vocês estudam autômatos, vocês estudam gramáticas regulares, processos regulares, linguagens regulares. Então, toda aquela estrutura linguística, né, de comunicação computacional, ela também serve, certo, como princípio para a comunicação entre os agentes inteligentes. Né? Então, a gente tem base de conhecimento, os agentes eles têm interação e a partir deles precisam também se comunicar. Né? Visibilidade sobre espaço, você tem aí a questão da programação de realidade aumentada, né, e a interatividade, que é o ato de você interagir, né, a interação mesmo, o processo de interação. A gente tem a área da IHC como um grande aporte de métodos e tecnologias que possibilitam o que se desenvolve. Né? Então, a interação, seja do agente com o ambiente, do agente com outro agente, do ambiente com o agente ou vice-versa, né, ela é guiada, ela é orientada a partir dos processos de interação. Então, cada agente, né, a partir dos seus comportamentos e considerando que ele interage, né, essa interação, como as demais características, elas vão ter atributos. Então, esses atributos é o que correspondem, certo, a características que podem ser operacionalizadas a partir das funcionalidades. Então, as funcionalidades são as ações que esses agentes desempenham, dadas as suas características. Eu posso executar uma tarefa se eu tiver condições de executar aquela tarefa, seja, enfim, a tarefa de força, a tarefa de comunicação, a tarefa de interação. Então, qual é o comportamento que eu vou desenvolver e quais características são inerentes àquele comportamento que possibilitam eu agir, né, eu me comunicar. E quais os sensores, no caso, quais são as estruturas que eu utilizo para
que eu realizo aquele processo. Então, dado isso, a literatura ela propõe algumas arquiteturas, né? Eu vou falar rapidamente das arquiteturas para que vocês possam entender aí, certo? As arquiteturas elas servem para que a gente especifique o agente, para que nós possamos entender como é que esses agentes eles funcionam, né? Como é que eles são construídos e a partir daí como é que, enfim, os projetistas podem utilizar-se de características estruturais, comportamentais ou funcionais para que possam construir os agentes. Então, a primeira arquitetura que a literatura fala, né, é a arquitetura cognitivo-deliberativa, em que o programador ele vai tentar especificar as características de cognição e percepção dos agentes, nos três níveis. Né? Então, é uma arquitetura que eu tento estruturar a percepção, em nível de estrutura, comportamento, em termos de percepção, por exemplo, e as ações relativas à percepção também. Então, pega esses três níveis que eu falei, estruturais, comportamentais e funcionais, e tentem desenvolver, né, mecanismos de cognição para cada um deles. Né? A mesma coisa acontece também a partir do princípio da aprendizagem, né, de outras teorias de desenvolvimento de cognição, como, por exemplo, a de Piaget, né, seja da assimilação, seja da acomodação, seja da equilibração, certo? Então, as teorias gerais de aprendizagem elas servem como princípio principal para a teoria, no caso, para o desenvolvimento da arquitetura cognitiva. A arquitetura funcional é a arquitetura em que o agente, ele, como o próprio nome fala, né, ele age, no caso, ele realiza uma ação, né, e essa ação ela se baseia no princípio seja ela principalmente para os agentes cognitivos, ou seja para os agentes reativos, mas eu falo mais na questão do agente cognitivo, seja para tomada de decisão, seja para percepção, ou seja para comunicação, né? Então, a arquitetura funcional, ela não necessariamente ela é cognitiva, mas ela habilita, né, o agente ele tanto tomar decisão, seja no ato de percepção, que é mais a questão cognitiva, seja no ato de comunicação, que é mais a questão reativa. Então, nessa arquitetura, a gente especifica todas as ações que o agente ele vai desenvolver, né? Nós podemos pegar um exemplo do chatbot, que é um agente inteligente fraco, né? O objetivo dele, principal, é disponibilizar, potencializar essa comunicação, seja com seres humanos ou seja com outros bots, né? Nós temos também a arquitetura baseada em estados mentais, que já é uma arquitetura que ela tenta mapear toda a estrutura de conhecimento, toda a estrutura de raciocínio que os agentes inteligentes eles podem adquirir, que eles podem construir ao longo do tempo, né? Dada a percepção, dada as ações, enfim, dada a especificação que você acredita ser necessária. Então, é uma arquitetura que utiliza como princípio a estrutura neural, né? A estrutura mental, que você vai ter entidades que relacionam entre si, certo? Dados processos cognitivos, dados processos comunicativos. Então, como é que a gente expõe essa organização de conhecimento para que esse agente ele possa consumir ela? Para aprender, para agir, para perceber, enfim. Eu acredito que esse seja o principal objetivo da arquitetura de estados mentais, né? Possibilitar a organização mental, a organização do conhecimento e a organização de raciocínio para que os agentes eles possam agir, né? E por fim, a penúltima arquitetura aí é a arquitetura reativa. A arquitetura reativa é aquela em que você orienta todas as ações possíveis, no caso do mapeamento das ações, para as operações. Ela é tão diferente da arquitetura funcional, porque a arquitetura funcional você descreve e implementa cada ação individualmente. E a arquitetura reativa vai ser o conjunto de relações que essas ações desenvolvidas na arquitetura funcional elas podem ter. Então, imagina aí que o agente ele faz 10 coisas, ele faz 10 funcionalidades. Então, a arquitetura funcional você cria cada funcionalidade individualmente. E a arquitetura, no caso reativa, certo? É aquela em que você vai criar todo o cenário em que essas funcionalidades elas vão poder interagir. Então, um exemplo de arquitetura que se utiliza desse processo é a arquitetura ou a rede de Bayes, né? Que é a rede em que você tem fenômenos ou atos que são pré-determinados ou pré-determinísticos, ações que quando se congratulam, quando convergem, elas geram um resultado, uma interação entre elas para se trabalhar com o resultado, né? Aí já entra mais na questão da teoria de probabilidade que a gente vai ver mais à frente em aprendizado de máquina. E por fim, nessa questão das arquiteturas, a gente tem as arquiteturas híbridas, né? Que elas funcionam como combinações da especificação e da implementação das demais arquiteturas. Então, é como se fosse uma combinação de toda a construção que a gente desenvolve nas arquiteturas subsequentes. Então, dadas as arquiteturas, dados os agentes, dados os ambientes, nós chegamos numa etapa, né, da aula que você vai ter um sistema, certo? Esse sistema
dados os agentes, dados todo esse protocolo, esses protocolos, essas etapas que eu falei, nós temos um sistema que é conhecido como sistema multi-agente, né? Então, os sistemas multi-agentes, eles dependem, né, ou eles tentam configurar ou postergar para que os agentes eles consigam interagir entre si, na tentativa de que eles se tornem autônomos, né? Baseado em duas coisas, baseados nos protocolos de comunicação que vão haver entre eles, consequentes da interação, certo? E na reação por funcionalidades, que são as funcionalidades que eles realizam ao longo da sua convivência, né? Então a gente pode pegar, nós podemos pegar como exemplo uma estrutura de um sistema multiagente, que você vai ter várias populações parecidas ou totalmente diferentes, mas que elas convivem em um ambiente que é um habitat geral, né? Então nós temos os sistemas multiagentes cognitivos que remetem a essas características que eu já tinha falado algumas vezes, né? Como a capacidade de percepção, capacidade de comunicação, conhecimento, raciocínio, etc. Né? Nós temos os sistemas reativos, que já habilitam-se daquelas características que eu falei dos agentes reativos, né? Que é a comunicação, a predeterminística, a capacidade de tomada de decisão a partir de uma lógica. Né? Citam até como exemplos de implementações a funcionalidade emergente, a ecorresolução e o PACO. Né? Eu não vou entrar em cada um desses detalhes por conta do tempo da videoaula, mas vocês podem pausar o vídeo aqui nesse minuto e dar uma olhada nesses exemplos. E quando essas arquiteturas elas são desenvolvidas, né, a literatura classifica como desenvolvimento complementar, né, que você utiliza uma ou outra arquitetura, que ela denomina esse processo de combinação de arquiteturas como subarquiteturas. Então, para que você trabalhe numa subarquitetura, que você trabalhe numa arquitetura bem delimitada, você tem que entender o tipo de comunicação pela qual esses agentes eles vão precisar passar. Né? Então, nós temos a comunicação que ela pode ser direta, quando você tem um protocolo bem definido de comunicação entre os agentes, certo? Sem interferência do terceiro, e você tem uma comunicação assistida quando você tem uma interação entre dois ou mais agentes, que você tem um terceiro, ou mais do que um agente ou dois agentes, para facilitar com que esse processo seja desenvolvido. Né? Então, aí, estão dois exemplos, uma comunicação que é desenvolvida de maneira direta e outra comunicação que é desenvolvida de maneira assistidas. Então, para a gente finalizar a aula, a implementação dessas arquiteturas, subarquiteturas da comunicação, elas são possíveis de serem implementadas a partir de dois tipos de metodologias. No caso, o primeiro tipo que é a metodologia interativa, onde você especifica toda a questão de design dos agentes, né? E a metodologia de projeto, que é a metodologia que você implementa ou especifica toda a questão de implementação de projeto. Eu trouxe aí duas metodologias, no caso, um de cada tipo. Você tem a metodologia que a primeira tipo é a MASE, né, que é Multi-Agent System Engineer. Então, o principal objetivo dela é especificar a parte de design e análise, e como primeiro princípio, como segundo princípio, a questão de projeto também para esse design. Né? Então, a MASE, vocês podem novamente pausar o vídeo, elas têm essas características. Então, você entende os requisitos do agente, então o agente ele é implementado a partir de requisitos de maneira similar a um software, né? E você vai delimitando a sua comunicação, as suas funcionalidades, seus papéis, suas tarefas, certo? Toda a arquitetura de como você vai construí-lo. Os níveis desses três que eu falei, ou demais níveis que você adota da literatura, né? E para isso você modela utilizando uma variação da OML chamada de AML, que é a Agent Modeling Language, né? A AML, né, segundo alguns autores, ela serve como princípio para que você modele padrões que podem ser instanciados em várias metodologias e várias linguagens que você queira utilizar. E outra metodologia, já uma metodologia de projeto, ela é chamada de Prometheus. Então, a metodologia Prometheus ela se baseia em três etapas que são importantes para que você especifique a construção do teu agente, não o design do teu agente. Primeiro, a especificação do sistema pela qual você vai aportar aquele agente, e hoje em dia quem faz isso são as ferramentas RAD, né, que você tem. O projeto da arquitetura com várias outras entidades, seja um banco de dados, seja rede, seja base de conhecimento, enfim. E a questão do projeto de detalhe dos agentes, que é toda a configuração, certo? Visual, funcional daquele agente pela qual você vai definir. Aqui, para encerrar, eu mostro só um gráfico, né? Vocês podem pausar o vídeo para ver, de uma representação de uma modelagem de um agente a partir da metodologia Prometheus, né? Esse nome do slide ficou errado, tá Proteus aí, mas é Prometheus, beleza? Então, só para concluir, observe que a especificação e a construção de agentes, ela segue correntes teóricas também, não é só a construção de uma ferramenta, né? Então, quanto mais você tiver uma noção de especificação e do tipo do teu agente, das capacidades e todas as outras configurações que o teu agente ele vai ter, mais
digamos assim, fidedigno ao propósito que você está criando, esse teu agente ele vai conseguir se parecer. Beleza, galera? Então encerro aí esse vídeo. Peço que vocês se inscrevam no canal, comentem os vídeos, curtam os vídeos e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Beleza? Valeu!